Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos amigos do Terra Viva. Que eu fiz conta errada aqui. Não, não fiz não. Quanto ganha o Papa, a Malu checou lá. Tem a curiosidade. Ganha 2.500 euros. Vai dar alguma coisa aí, em torno de 16 mil, 17 mil por mês. Interessante, É, razoável, né? Salário de franciscano, né? Tem gente aí que ganha muito mais para fazer muito menos, né, Silmar? é verdade. Mas tem todas aquelas regalias de papo, não precisa pagar nada lá, né? É líquido, Pois sei, tem que ter regalia. tranquilo. É o Papa mais novo já escolhido na história e tem a minha idade. Né? Interessante isso. É um Papa mais novo já escolhido na história. Já teve aqui no Brasil, até o pessoal está dizendo aí se ele é progressista ou se não é. Estão dizendo que ele não é tão progressista quanto o Francisco. Ele não é. Ele é um progressista moderado. Eu estava lendo todo o perfil dele ontem. Fala, Malu. Ó, veja só, outra curiosidade que a Malu está trazendo aqui, ó. O Papa Francisco abdicou dessa remuneração desde o início do papado. O Leão XIV, não sei se ele vai abdicar ou não. Mas está aí. Deixa o Papa para lá e o salário do Papa e vamos tocar com o nosso feijão com arroz aí. O que temos para hoje? Tavinho, hoje sexta-feira, final de semana, mercado se ajustando ao fim de semana, como sempre, mas com algumas alterações interessantes aí que a gente vai ver a partir de agora. Bom, mercado financeiro, mais calmo que ontem, sem dúvida nenhuma. O dólar que teve bastante oscilação ontem, hoje com queda aqui de 0,1%, onde caiu mais. Agora está caindo 0,1%, a R$ 5,65. Mercado de ações, que subiu bastante ontem, 2,5%, hoje sobe de forma mais moderada. Mas sobe de novo, 0,8%. O índice Bovespa na B3. Mercado de petróleo subiu muito ontem, agora sobe de novo, mas menos, 0,8%, US$ 63,30 o barril. Mercado de commodities agrícolas, esse aí, dentro dos seus próprios parâmetros aqui de oferta e demanda, mostrando uma nova alta da soja. A soja fechou em alta ontem, hoje novamente sobe um pouquinho, 0,7%, na expectativa da reunião que ocorre amanhã, que é a primeiro encontro depois do tarifaço do presidente Donald Trump, entre autoridades do governo americano e da China. As duas maiores potências sentam para conversar amanhã em Genebra, na Suíça, é a primeira reunião, para começar a estatear lá para ver o que pode ser feito com relação às tarifas. O presidente Trump já sinalizou que pode baixar as tarifas, por exemplo, para 80%, mas não resolve nada, né? Você está em 145 no momento, mas é para início de conversa, né? Então já dá para sentar na mesa com essa perspectiva de que existe uma disposição de baixar a tarifa imposta aos produtos chineses que entram no mercado americano. Agora, 80% não tem chance, não tem condições, é muita coisa ainda. De qualquer forma, o mercado reage positivamente, a soja subindo, 0,7%, milho também, 0,6%, trigo na contramão cai 0,6%. Na Bolsa de Nova York, algodão sobe um pouco, 0,2%, também nessa expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e China, já que a China é o maior importador mundial de algodão, importa também dos Estados Unidos. Café subindo, arábica 0,4%, robusta em Londres também alta, com alta de 0,2%, açúcar também sobe, subiu bastante ontem, segue subindo hoje, 2,2%. Boi gordo no mercado Funa B3 com leve queda de 0,3% nesse momento, Davi. Esse é o retrato, portanto, dos mercados principais nesse final de manhã de sexta-feira. Ok, Silmar, vamos então a outros destaques aí do noticiário geral para a gente comentar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mostra que os preços subiram 0,43% em abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado está de acordo com as expectativas dos economistas, que estimavam entre 0,38% a 0,47%. Embora alto, o índice do mês de abril apresentou desaceleração em relação a março, quando o IPCA subiu 0,56%. No ano, o índice acumula alta de 2,48% e, em 12 meses, avanço de 5,53%. A alta da inflação no mês foi puxada principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas, com alta de 0,82%.
A alimentação no domicílio registrou avanço de 0,83% e a alimentação fora do domicílio 0,80%. Os principais produtos contribuintes para o resultado foram a batata inglesa, com alta de 18,29%, o café moído, com 4,48%, e o lanche, 1,38%. Do lado das quedas, o arroz foi o principal produto, com recuo de 4,19%. O grupo de saúde e cuidados pessoais também colaborou para a alta do mês, registrando 1,16%, consequência dos reajustes de até 5,09% nos preços dos medicamentos. Os demais grupos apresentaram alta: vestuário, avanço de 1,02%, habitação, 0,14%, artigos de residência, 0,53%, despesas pessoais, 0,54%, educação, 0,05% e comunicação, 0,69%. O setor de transportes foi o único a recuar no mês, com queda de 0,38%. Silmar, é como o super-homem, para cima e para o alto e para cima, ou como Buzz Lightyear, ao infinito e além? Segue a situação aí indicando coisas não muito boas. Ótimo aí para os economistas que acertaram, muito ruim para quem tem que pôr a mão no bolso para a economia em geral. Pois é, Davi, vamos lá. Bom, o resultado ficou mais ou menos dentro da expectativa, ficou 0,43%. O índice oficial, esse é o índice oficial já completo do mês de abril, divulgado hoje pelo IBGE, ficou abaixo do mês de março, que foi 0,56%, mas dentro da expectativa, né? Em 12 meses, continua muito acima do teto da meta, né? Que é a nossa meta aqui, segundo o Banco Central, é 4,50%, a inflação anual, e o acumulado nos últimos 12 meses está em 5,53%, está muito alto ainda. E não dá muitos sinais aqui de queda, pelo menos significativa. No ano, já o acumulado nesses primeiros 4 meses, 2,48%, 2,5% já, não é pouca coisa. Enfim, já foi citado em alimentos e bebidas, foi o que puxou o índice, 0,82%, e saúde, principalmente pelo reajuste dos preços dos alimentos, né? Que a gente teve agora nesse último mês de abril, medicamentos. O preço dos medicamentos subiram 5,09%. Então, é isso que puxou esse índice de saúde para cima. Mas alimentos e bebidas normalmente foi o índice principal a influenciar na inflação. Bom, como foi citado aí, batata inglesa foi que liberou esse aumento, 18,3%. Faltou citar o tomate, a lista ficou incompleta. O tomate aumentou 14,3%, Tavinho, nesse último mês. Não é a primeira vez, já no mês anterior a gente tinha comentado aqui também uma alta fortíssima do tomate, não tem jeito, não começou ainda a recuar. Segue subindo também agora em abril. Café moído, isso a gente tem acompanhado aqui diariamente nos meus próprios comentários, por efeito do mercado internacional, o café continua subindo, agora 4,5% nesse último mês. E na contramão aqui, produtos que caíram, um deles foi o arroz a gente também tem acompanhado aqui diariamente, tem tido quedas fortes ao nível de produção, pelo próprio aumento da produção, especialmente no Rio Grande do Sul, uma safra maior esse ano, tanto isso está forçando para baixo os preços do arroz no mercado interno. O preço do arroz no mercado internacional também vem caindo bastante, tanto isso também contribui. Outro produto que caiu aqui foi a cenoura, os hortigranjeiros, 10,4%. Frutas tiveram uma queda também de 0,6%. E dentro do setor de frutas, o mamão foi o que puxou principalmente a queda, uma queda do mamão de 6 pontos percentuais. Então, esse é o retrato, Tavinho, aí da inflação oficial de abril. Não está dando trégua ainda, um pequeno recuo, mas continua ainda impactando bastante aqui no índice total da inflação brasileira, especialmente nesse setor de alimentos. Tendência aí, talvez, de um certo alívio daqui para frente, especialmente nesse setor de alimentos, mas sem muita garantia. O que tem caído bastante realmente é arroz e feijão, são produtos importantes, têm um peso forte no índice da inflação, mas como a gente vê aqui, o hortigranjeiro não tem jeito, tem sempre uma traição por mês aqui por conta de clima. Choveu demais, ou faltou chuva, já lá se vai de novo o preço ou da batata, ou do tomate, ou da cenoura, ou seja o que for, tem a ver com o grupo de hortigranjeiros, inclusive o setor de frutas, né, também. É isso aí. Domingo eu faço feira, domingo eu vou conferir lá se o preço do mamão caiu mesmo, porque eu já tirei ele da
da cesta básica de frutas faz tempo, que estava pela hora da morte, o mamão. Agora, o interessante é que apareceu, me chamou a atenção ali, apareceu nos índices, o lanche subiu 1,38%. Qual lanche? Qual lanche? Porque o lanche pode ser de queijo, o queijo está caro. Mas o lanche tem tomate, tá caro. O lanche tem carne, a carne baixou de preço um pouquinho, vai. O lanche tem farinha, a farinha tá, né? Então, o lanche não tem arroz e feijão, que é o que baixou de preço. Então, o lanche tinha que subir de preço. Agora, quer saber qual lanche? Veja, tem um critério aqui que eu não lembro agora, o que significa, o que está incluído nesse chamado lanche aí. Basicamente é um pãozinho francês com mortadela e queijo, né? Nada mais que isso. É um lanche básico, né? Tá Acho caro. que esse é o critério utilizado pelo IBGE. Caro, você vai hoje, compra 2 pãezinhos, dá R$ 4. Você vai 3,50, 4. Sou do tempo em que com 1,50, 2 você ia na padaria e comprava 10 pãezinhos. Mudou, mudou. Vamos para frente. Uma comitiva de produtores rurais brasileiros está em Angola, para avaliar o potencial produtivo local. O presidente participou de um jantar no Kremlin com o líder russo Vladimir Putin, nesta quinta-feira, dia 8, e permanecerá no país até amanhã para assinatura de acordos comerciais com a Rússia, na área de ciência e tecnologia, com foco em energia e inovação, além da tentativa de reequilibrar a balança comercial brasileira, ampliando as exportações para o país. O embaixador Eduardo Paes Saboia se pronunciou dizendo que o Brasil tem relações comerciais importantes com a Rússia, principalmente sobre a importação brasileira de fertilizantes e diesel, e exportação de produtos do agronegócio, com déficit para o lado brasileiro. O Lula se encontrará também com o líder chinês Xi Jinping. Estão previstas assinaturas de mais de 16 atos bilaterais com a China. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, outros 32 acordos estão em fase de negociação e podem ser incluídos na visita. O governo aposta em um aprofundamento da cooperação de acordos como Cinturão e Rota, Iniciativa Estratégica Chinesa e em convergências diplomáticas nas pautas de governança global, multilateralismo e soluções pacíficas para conflitos internacionais. Depois, Lula segue para Pequim, onde participa do Fórum China-CELAC, comunidade composta por países latino-americanos e caribenhos. O Brasil estava afastado do fórum há 3 anos. É isso, Mar. O presidente Lula viajando pelo mundo aí, costurando alianças. Esteve recentemente no Vietnã, no Japão. Agora é a vez da Rússia e da China. Você falou que era uma comitiva que está indo para Angola, né? Acho que trocaram a matéria, hein? Esse aí é outro. Bom, mas de qualquer forma, tudo bem. O presidente está aí na Rússia, se comemora hoje os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, dia 9 de maio, portanto, comemorações lá, especialmente em Moscou, que sempre leva muito a sério esse tipo de comemoração. O presidente Lula está lá, tem reunião, acabou de ter uma reunião com o presidente Putin e sua comitiva, não sei ainda o que foi discutido também, porque essa reunião terminou agora há pouco, alguns minutos. E depois ele segue para Pequim, tem reuniões lá também, já para assinatura de contratos também adicionais também com o governo da China. Basicamente, uma visita aqui que se contrapõe a essa política de taxação aí de produtos globalmente por parte do presidente Donald Trump, e aí o governo brasileiro aí mantendo portas abertas com outros países aliados, que fazem parte do BRICS, o que não é muito do agrado do presidente americano Donald Trump. Exatamente, ele tem uma intenção, inclusive, de tentar quebrar esse tipo de relacionamento, criando uma aproximação maior com outros países. Só que, claro, com esse tarifaço aqui vai ser muito difícil ele conseguir essa reaproximação. Pode acontecer exatamente o oposto, né? Um alinhamento ainda maior do Brasil e outras economias em expansão, em desenvolvimento, dentro do grupo chamado BRICS, né, que tem se expandido, inclusive, contra os interesses do próprio governo americano. Mas, Savinho, eu gostaria de falar de Angola, parece que é uma matéria especificamente sobre isso, que é de grande interesse do agronegócio brasileiro. Isso aí. Vamos rodar a matéria, então, porque isso é importante. Temos aí, ela acabou rodando errado, o material lá. Temos sobre a visita da comitiva brasileira a Angola aí, Malu, temos. Vamos rodar, porque isso é importante também, isso é muito importante. Roda aí pra gente.
O grupo está preparando uma lista de diretrizes para futuros projetos de investimento no país africano. O documento norteará os planos do agronacional para as áreas selecionadas pelas autoridades angolanas, com uma lista de garantias jurídicas e financeiras. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entregará a proposta de parceria bilateral ao presidente Lula no dia 23 de maio. Os produtores elaborarão o documento quando retornarem ao Brasil, incluindo número de produtores que pretendem obter terras da África, o tamanho da área de interesse e o volume de produção. Há sugestão para ocupação de 500 mil hectares. Também estará na regulamentação o uso de biotecnologia. Atualmente, a região africana não trabalha com organismos geneticamente modificados. Segundo Fávaro, o projeto colabora para a estruturação do convênio oficial entre os dois países, aumentando a presença brasileira na produção agrícola da Angola. Pois é interessante sob vários aspectos isso. E eu acho que um dos aspectos principais é que o continente africano tem mais ou menos as mesmas características de micro-regiões e de clima de cima e embaixo que o Brasil tem, né? Por conta de um fenômeno da geofísica aí, que foi quando houve a separação dos continentes. A África, se você olhar a ponta norte do Brasil, do Rio Grande do Norte, encaixa direitinho ali em Angola, ali naquele cantinho da África, naquela dobra da África. E aí as condições são as mesmas. A própria Embrapa já andou fazendo muitos trabalhos lá, há um interesse muito grande, e toda essa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil pode muito bem ser desenvolvida lá em Angola, né, Silmar? Exatamente, não só Angola, como Moçambique também, outro país de língua portuguesa, que também tem alguns terrenos lá muito parecidos com o nosso Cerrado aqui, que tem um potencial muito grande de expansão agrícola. E, é claro, a própria Embrapa tem feito acordos aqui com esses dois países, no sentido de criar um tipo de agricultura mais produtiva nessas regiões, inclusive com diversificação de culturas. Já que hoje, no caso da Angola, por exemplo, basicamente a produção básica deles lá é de mandioca, alguns tipos de batata, ou seja, são produtos básicos aqui que têm alguma expressão no caso de Angola. O que eles querem agora é expandir especialmente a produção de arroz e de trigo. O país é muito dependente de importações, tem 50 mil toneladas apenas de arroz, eles querem expandir isso para até 350 mil toneladas. Então, estão abrindo lá espaço para produtores brasileiros que querem investir em áreas que estão sendo selecionadas lá pelo próprio governo angolano. São áreas aí que podem levar até 500 mil hectares, se fala aqui, embora no primeiro momento seria de 120 a 140 mil hectares, não é pouca coisa. Então, muitos produtores brasileiros interessados, gaúchos e também do Mato Grosso, lá no sentido de vislumbrar algum tipo de investimento, tem crédito lá de longo prazo, começa a pagar só depois de 3 anos de exploração da atividade, ou seja, com juros negativos, a inflação lá está em torno de 30%, você pega um juro barato lá, praticamente você não paga nada, né? Ou seja, juro negativo. Não tem limitação de regras ambientais, por enquanto, por lá, ou seja, isso é uma limitação que o produtor brasileiro não vai ter lá, como tem aqui no Brasil. Então, tem um espaço aberto lá para a produção brasileira de grãos e de outros produtos, tem interesse na pecuária também, num país do outro lado do Atlântico aqui, que é Angola. E também outros países aqui, a Embrapa tem feito pesquisas mostrando potencial produtivo bastante interessante. Então, está aí a oportunidade para o produtor que tem interesse em explorar o aumento da sua produção agrícola fora do país. Isso aí já deu samba, viu, Silmar? Você acabou de falar umas coisas aí interessantes. Lá não tem a limitação da restrição da lei ambiental, lá tem juro baixo, lá o governo está interessado em investir, tem prazo aí de carência de 3 anos. Como dissemos, toda a tecnologia empregada aqui pode ser muito bem ser utilizada lá. A língua falada é a língua portuguesa, né? O que facilita em muitos aspectos. Olha, vai dar samba, viu? Aliás, acho que vai dar escola de samba isso aí, viu? Porque já tem muita gente que está com a cabeça quente aqui e tem dinheiro para investir, produzir em outro lugar, está querendo condições melhores e aqui tem muita dificuldade com meio ambiente, com lei ambiental, com imposto, com medida que quer tirar dinheiro de exportação. Olha, vai dar escola de samba isso aí, hein, Silmar? Com certeza, hein? É verdade. Olha, e além de grãos, como eu citei, trigo, arroz, também outro interesse que eles têm lá na exploração da avicultura. O Brasil também tem uma grande
potencial e tradição nesse setor, a maior exportadora mundial de frango, também tem espaço lá para quem quer investir em criação industrial de frangos, produção de ovos e carnes, também outra possibilidade que existe nesse convênio que está começando agora com Angola. Tem tudo para fazer o que já faz da agricultura tropical aqui no Brasil, lá em Angola, e sem muitos empecilhos que existem por aqui e andam tirando o sono de muita gente. Vamos aguardar, porque isso aí vai dar samba. Vou até botar isso aí hoje lá no meu boletim da Band News FM, porque isso aí vai dar samba. Silmar, sexta-feira, ótimo final de semana para você. Eu sei que você vai fazer aquela costela gaúcha, entendeu? E aí na segunda a gente conversa de novo. Tá bom, amigo? Um bom final de semana para você também e toda a equipe. Até segunda-feira. Abraço.